Eu trabalhei de madrugada como segurança de posto de gasolina abandonado, na beira de uma estrada. Uma estrada vazia que cortava uma rodovia famosa, mas não era tão frequentada. Os donos do posto não queriam que vândalos quebrassem o lugar, então ele deixava um segurança sempre. Eu achava o trabalho muito parado e chato, mas eu precisava do dinheiro para pagar alguns empréstimos, e como eles pagavam adicional noturno, eu aceitei. O trabalho era basicamente expulsar andarilhos e curiosos que passavam por ali. Certa noite eu estava sentado no meu banco do lado de fora da conveniência, mexendo no celular, quando para um carro velho. Ele não estava exatamente na propriedade do posto, mas estava do lado bem colado. O carro abre a porta do motorista e me desce um homem grande, com mais ou menos 1,80 m. Como ele não estava no posto, eu não posso fazer nada e continuo mexendo no meu celular. Mas o homem estava parado em pé o tempo todo, olhando para mim. E isso começou a me incomodar muito. Eu olhei de relance e ele continuava a me olhar, parado, em pé. Injuriado, eu decido ir abordá-lo para ver se precisava de ajuda. Mas quando eu levanto e olho para a mão dele, ele segurava uma arma apontada para baixo. Neste momento, eu entro na conveniência e tranco a porta, pois eu tinha a chave, e me escondo atrás do balcão. Eu sei que você deve estar pensando que eu fui contratado para ser o segurança do lugar, mas eu tinha apenas uma arma de choque, de curta distância, e ele uma arma de fogo. Eu não poderia fazer nada. E outra, eu apenas precisava do dinheiro. Não ia arriscar perder minha vida para defender um posto abandonado. Ligo para a polícia, e a atendente custou a solicitar uma viatura, mas com muita assistência, ela enviou uma ao local. Eu fico agachado atrás do balcão por 5 minutos, e depois deste tempo, resolvo levantar a cabeça e olhar ao redor, quando vejo-o parado na porta da frente, e quando ele me vê, começa a forçá-la e a bater com violência na porta. No meio da porta tinha uma parte de vidro, e ele quebra. Neste momento, após quebrar o vidro, a porta não é mais forçada, e eu escuto um som de carro ligando, partindo, cantando o pneu. E quando eu olho, eu vejo o carro da polícia chegando e ele partindo. Eu conto tudo ao policial e descrevo o seu carro. O homem em si, eu não soube descrever. Até hoje, fico com dúvidas por qual motivo o cara queria assaltar um posto abandonado. Eu acredito que ele não queria o posto em si. Eu não fiquei por muito mais tempo naquele lugar. Acabei arrumando um emprego normal, diurno, na cidade mesmo. Eu trabalhava em um desses mini mercados rápidos no turno da noite, por meio período das 10 às 4 da manhã. Neste dia, um homem veio à loja. Ele parecia um deficiente mental, pois estava desnorteado e entrou gritando e gemendo. Eu tenho um irmão deficiente que faz as mesmas coisas, e por isso, naquele momento, peguei uma simpatia pelo cara. Ele para frente ao balcão e começa a olhar para o teto, gritando. Eu olho para o estacionamento e não vejo nenhum carro, e provavelmente ele veio a pé. Olho para a loja e não há mais ninguém para acompanhá-lo. Então eu vou até a sua direção. Procuro nele se tem algum número para contato, mas não tem nada. Pego um salgadinho da prateleira e entrego para ele, falando que ele poderia ficar, e guio para fora da loja, e ele vai embora. Eu sei. Eu me senti um escroto fazendo isso, mas não poderia deixar ele ali parado. Dentro de 15 minutos o telefone da loja toca, e do outro lado da linha, um homem gritava igual o rapaz que entrou ainda há pouco. Mas a voz era um pouco diferente. Ele desliga o telefone e mais nada de anormal acontece em seguida, até a minha partida. Eu chego em casa às 4h15 da manhã, pois morava muito próximo do serviço, e o meu celular toca, com um número desconhecido. Aquela hora da noite, o celular tocando me assustou. Poderia ter acontecido algum acidente ou algo do tipo, então eu resolvo atender, quando do outro lado da linha, uma voz de um homem grossa me fala: "Parabéns por ajudar aquele rapaz deficiente." E desliga em seguida. Eu fico em choque com o telefonema. Como essa pessoa sabia o meu número e tinha me visto na loja? Eu fecho todas as cortinas de casa com medo dele estar me observando. E durmo com a porta trancada. Um sono ruim e picado, pois acordo a cada 10 minutos, apavorado. Na semana seguinte, não tive mais ligações, mas algo estava estranho em minha casa. Algumas facas tinham sumido, e algumas comidas da geladeira também. Eu resolvo dar uma geral no porão, que faziam meses que não entrava por lá, e para minha surpresa, ao abrir a porta do armário, encontro as facas da cozinha que tinham sumido e restos de comida. Eu acredito que o cara invadiu a minha casa e deve ter ficado um tempo por lá, e provavelmente desistiu de fazer algo pior, pois ele simplesmente sumiu. A casa foi herdada do meu pai,
e eu não queria me desfazer, então instalei um sistema de segurança avançado e câmeras para todos os lados, com medo de que ele voltasse. Mas graças a Deus, ele nunca mais voltou. Eu trabalho com um cão policial. O nome dela é Sammy. Nós dois começamos praticamente juntos na polícia e pegávamos o turno da noite em uma cidade do interior. Certo dia, enquanto fazíamos a ronda pelas plantações, eu avisto uma van branca parada ao lado de um milharal. Eu ilumino a van com a luz do meu carro e não tenho respostas, então decido descer com Sammy, que na época tinha apenas 2 anos. Eu dou a volta na van e não encontro ninguém. Sammy passa perto do porta-malas e começa a puxar a guia com muita força, quase quebrando. Então eu abro o porta-malas, que estava destrancado, e um cheiro pútrido, muito forte, sai dos fundos da van. Sammy estava louca. Quando ilumino o interior, avisto 2 sacos enrolados e no final de um deles havia um pé para fora. Eram 2 corpos. Na mesma hora eu chamo reforços pelo rádio e Sammy late para o milharal e corre. Eu estava solicitando reforços e tinha soltado a guia. Então ela corre sem controle e eu corro atrás dela. Provavelmente ela estava atrás do dono da van. O lugar estava muito escuro. Eu sigo seus latidos entrando no milharal adentro. Até que em um certo momento os latidos somem. Eu não escuto mais nada. Então paro, quando no meio daquele silêncio escuto passos vindo de todas as direções. Eu não estava sozinho e tinha no mínimo mais que 3 pessoas junto comigo. Uma mão sai do meio dos milhos à minha frente e agarra meu pescoço, me derrubando no chão. E eu perco o ar e começo a tatear a minha arma, quando escuto um latido seguido de um grito do cara que estava me atacando. Eu viro com tudo e fiz algo que nunca tinha feito na minha vida antes. Eu atiro nele, me levantando e correndo, e em seguida puxando o Sammy. Ao fundo, escuto passos correndo atrás de nós. Nós entramos no carro e descemos em torno de 500 metros abaixo do milharal. Eu nunca tinha me sentido tão mal na vida. Me sentia um covarde por deixar aqueles assassinos para trás, mas eu só conseguia pensar em nossas vidas. O reforço chegou alguns minutos depois e a van já tinha ido embora. O cara em que atirei morreu e conseguiram identificá-lo e ele era um procurado. Mas até hoje, nunca tivemos uma pista das outras pessoas. Essa foi sem dúvidas a pior situação que já passei na minha vida inteira. Eu trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina. Neste posto, funcionava também a conveniência, que era onde eu ficava de costume. Nós sempre ficávamos em 2 pessoas, uma na bomba e a outra na loja. Mas neste dia, o rapaz que trabalhava comigo precisou sair mais cedo pois teve um problema familiar e eu fiquei sozinho. Isso não era um problema, já que na loja, em noite, tinha no máximo 10 clientes. Então, o trabalho era bem tranquilo. Nesse dia, eu tinha resolvido arrumar as prateleiras. Era uma quarta-feira, em meio de semana, lá pelas 2 da manhã. E neste horário era raro ter um cliente, até mesmo nas bombas, que eu poderia vê-lo parar o carro por dentro da loja. Eu estava no setor de chocolate quando escuto um barulho muito alto vindo dos fundos. Aquilo me pegou desprevenido, pois sem dúvidas, se fosse um cliente, eu teria escutado o som da porta abrindo. E quando eu me viro para verificar o que estava acontecendo, tinha um cara parado do meu lado esquerdo, me olhando fixamente. Eu tomo um susto e pergunto para ele se ele precisava de ajuda, e ele diz que não, que estava apenas procurando salgadinhos, e eu aponto para ele onde ficava. Ele era um cara bem estranho, grande, com quase 2 metros de altura, um pouco acima do peso, e forte. Ele tinha uma leve deformação no rosto em sua boca. Seu lábio superior era muito maior que o de baixo. Ele parecia um personagem dos Simpsons. Passado alguns minutos, eu me viro para arrumar outro corredor, e ele simplesmente surge na minha frente, com tudo, e começa a querer conversar. Ele aparentemente tinha uns 30 anos, e eu 22, mas eu sempre tive cara de uma pessoa bem mais nova, o que sempre confundiu as pessoas, e por isso ele começou a me perguntar. Primeiro, perguntou até que horas eu trabalhava. Em seguida, perguntou por que eu trabalhava naquele turno, sendo tão novo. Perguntou que horas eu entrava na escola, e ele estava achando que eu era menor de idade. Foi aí que ele perguntou se eu tinha namorada, e eu disse que não. E em seguida ele questionou, e namorado? Colocando a mão no meu ombro. Eu tiro a sua mão do meu ombro com agilidade e viro para ele, e falo que não estava afim de nada do que ele estava pensando, e peço para ele se retirar. E começo a andar até o caixa. Ele me segue pegando no meu ombro com força.
Eu me desespero, me solto e corro para a frente, para perto das bombas. Eu sei que eu poderia ter tomado outra atitude, mas estava com medo, então resolvo ficar ali parado, por fora, por alguns minutos, afastado da loja. Estava pouco me lixando se ele roubasse, só não queria a companhia daquele sujeito. Depois de 20 minutos, eu resolvo voltar à conveniência. Eu não o vi sair, mas também não fiquei de olho o tempo todo, então ele poderia ter saído a qualquer momento. Eu entro rapidamente e com medo vou para o banheiro e me tranco em uma das cabines. E nesse momento, eu acreditava que nada poderia piorar, mas piorou. Eu escuto o som do banheiro abrindo e eu não podia acreditar que ele ainda estava por lá. Eu tranco a cabine lentamente, sem fazer barulho, e coloco meus pés sobre a privada, ficando encolhido para não revelar minha localização. Estou ali quieta em silêncio por uns 5 minutos, olhando para o chão, quando olho para cima e vejo um olho me olhando pela fresta da cabine. Eu grito muito alto e pego meu estilete no bolso, abro e começo a passar na fresta da porta. Ele se afasta e eu destranco a cabine e chuto com tudo. Por sorte, ela abre para o lado de fora e a porta pega em seu rosto. Eu saio correndo da loja e atravesso a rua me escondendo e ligo para o meu chefe que me atende, na quinta tentativa. Eu explico para ele a situação, que me pede para ligar para a polícia. E quando a polícia chega, o homem já havia ido embora. Eu trabalhei apenas 2 turnos a mais à noite depois desse dia e pedi a transferência para o turno do dia. E por sorte, eu nunca mais vi aquele homem novamente. Fala galera, beleza? Eu sei que eu tô um tempo aqui afastado do canal, é porque eu ando trabalhando demais por fora e acabou que eu não tive tempo de poder postar mais vídeos aqui. Mas agora eu tô de férias, isso é bom, né? Mesmo de férias eu ainda trabalho, porque eu faço alguns trabalhos em casa e alguns trabalhos por fora também, né? Mas a demanda diminui, com certeza. Então eu vou tentar manter uma frequência de vídeos aqui pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo também, não esqueçam de dar o joinha, compartilhe com os amigos para ver se o canal dá aquela melhorada, né, aquela crescida. E se inscreve no canal para receber notificações sempre de novos vídeos, porque agora, como eu tô de férias, eu vou tentar sempre postar pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana ou mais. Lógico que eu não garanto, né, mas eu vou tentar. Abraços e tenham um ótimo dia.